Está começando agora o Visceralcast, aqui, Cafeína Visceral. Uma dádiva dos ninjas. Olá pessoas, eu sou o Francês e estamos começando aqui mais um Visceralcast. E esse é um Visceralcast muito especial porque muita gente pediu, está de volta aqui. Nós vamos gravar de novo sobre anime. E na minha frente, ele, aquele que não seria escolhido porque não está no peso ideal, o Azadrak! Ei, finalmente vamos gravar essa bagaça. Hoje nós vamos gravar sobre esse anime maravilhoso que acabou aí faz pouco tempo, The Promised Neverland, ou o nome dele em japonês, Yakusoku no Neverland. Isso aí, bora pro cast. Então nós vamos falar aí sobre esse anime maravilhoso que acabou aí faz pouco tempo. Ele acabou em março, foi em março que ele acabou. Ele começou em 10 de janeiro e acabou dia 28 de março de 2019. Pra quem não conhece aí, The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland, ele tem 12 episódios, como o Ozodrak falou aí, ele é do dia 10 de janeiro, acabou dia 28 de março de 2019. É escrito por Kayu Shirai e a ilustradora é a Posuka Demiso. O estúdio é o Cloverworks e dirigido por Mamoru Kenbi, que também dirigiu Elf Lake. É isso aí, não é? Se eu não me engano. Isso aí, cara, quando eu vi que o diretor era o mesmo do Elf Lied, eu falei assim, agora faz sentido, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Agora as peças se encaixaram. Então eu vou deixar aí para vocês ouvintes a sinopse com o Ozodrak, para vocês poderem já sentir na pegada do anime aí. Tá, mas antes da gente começar a falar na sinopse, tem que lembrar aqui que a gente vai dividir o cast em duas partes. Sim. Essa primeira parte não vai ter spoiler, a gente vai pegar a sinopse principalmente do episódio 1 e na segunda parte a gente vai dar spoiler até o talo. Então, essa primeira parte não vai ter spoiler ainda. A gente vai avisar. Lembrando que esse anime, ele é um anime de categoria 14 anos. E ele é da classe... Ele é shounen, ficção científica, mistério e terror, não é isso? É isso aí. Então, pode rolar a sinopse. A história vai passar num orfanato que tem 38 crianças e é cuidado pela Isabela, que é a única adulta do orfanato, e ela é chamada de mama pelas crianças, né? E os personagens principais do anime são a Emma, o Norman e o Ray, que são os mais velhos entre as crianças e também são os que têm as pontuações mais altas nos testes que eles fazem todo dia lá. E essas crianças, elas vivem nesse orfanato desde que nasceram, nunca saíram para o mundo exterior, e tem uma regra que elas não podem se aproximar nem do portão e nem das grades da floresta porque é perigoso. Pelo menos é o que diz a mama. E antes dos 12 anos, essas crianças são levadas para o mundo exterior para ser adotadas. Só que elas estranham porque nunca ninguém mandou uma carta e algumas também acham estranho porque que é perigoso chegar perto da cerca, sendo que ela só tem meio metro de altura e, bom, uma cerca de meio metro de altura não protege de nada, né? Qualquer um ia achar estranho. Chegar perto da cerca. Mas bate na cintura das crianças, mais ou menos. É meio estranho isso. E no dia 12 de outubro de 2045... E é importante essa data porque se você vê pelo visual, tanto da roupa quanto do cenário, dá a entender que se passaria entre o século XIX e XX, porque não parece uma coisa do século XXI. Uma das crianças, que é a Connie, ela é levada do orfanato. E ela sempre andava com um coelhinho de pelúcia, pra cima e pra baixo. Só que no dia que ela é levada, o coelhinho é deixado em casa, pra dar noite. Pelo menos com a Connie, ela é levada de noite. E a Emma, enquanto tá arrumando lá a casa, ela acha o coelhinho em cima da mesa e corre com o Norman pra entregar o coelho pra Connie, né? Que ainda dá tempo de levar, já que a mamãe ainda não voltou. E aí eles chegam lá no portão, que tá aberto, e mesmo sabendo que eles vão levar um esporro ferrado da mãe, que disse que não pode chegar perto, eles passam pelo portão e ali tinha um caminhão que
que eles acham, o caminhão do pessoal que veio levar a Connie, né? Então vamos deixar o coelhinho aqui dentro da caçamba e depois a Connie acha. E é aí que, quando a Emma olha dentro da caçamba do caminhão, que ela leva um susto depois de ver o que tinha lá dentro. O que tinha lá dentro? Ela se depara com uma cena que aterroriza ela, né? É aí que você entende o plot. Tipo assim, no primeiro episódio já tem um plot da história. Sim, cara. Eles já revelam o plot da história. Eu acho melhor a gente falar isso na segunda parte, não falar agora, pra deixar os nossos ouvintes mais curiosos. Sim, e nessa cena foi quando o anime me ganhou, porque tava lá tudo feliz. Quando eu vi algumas imagens do anime antes de pegar pra assistir, eu falei, anime com crianças como protagonista e tal, deve ser uma coisinha bem mais alegre, uma coisinha mais infantil, não vou nem pegar pra assistir não. Mas depois que eu vi um review do anime, falei assim, opa, peraí, vamos pegar essa daí pra assistir. E foi nessa cena que o anime me ganhou, eu falei assim, eu já gostei do anime daí, vamos seguir. Eu acompanhava o mangá, que se eu não me engano, eu já tinha até falado com você uma vez que ia sair o anime desse mangá e tudo, que o anime tinha tudo pra ser maneiro, ser foda, e eu comentei, cheguei a postar no Twitter também sobre isso, e eu acompanhei o mangá até um pouco da parte do segundo arco que tava a história, aí depois veio o anime, eu acompanhei o anime, terminei de ler o segundo arco e comecei a ler o terceiro arco no mangá, e eu sei bastante coisa que vai rolar pra frente, mas cara, o anime ele conseguiu superar minhas expectativas do mangá, muito, porque eu já achava o mangá legal, só que eu falei, cara, tem muita coisa aqui que é meio que pesado, que eles não vão conseguir fazer no anime, tirar isso do mangá pro anime, eles vão censurar muita coisa, eles vão deixar muita coisa assim em off, mas não. Eles não censuraram. Isso que foi o melhor, cara. Porque se tivesse censurado, não ia ter o mesmo clima. Não ia. Aí depois desse lance aí que a Emma vê ali aquela cena, o que ocorreu, duas pessoas ali escutam o barulho e vão ver o que foi esse barulho. Só que nessa parte, as crianças elas se escondem embaixo do caminhão, elas correm e eles dão meio que uma olhada assim para saber quem é que tava ali conversando. E eles se deparam com essa imagem dessas pessoas e eles conversam sobre um comércio que acontece por ali. Então, porque fica difícil eu falar assim. Eu quero falar, mas não quero falar agora, pra não dar muito spoiler. É só não falar. Entendeu? Aí eu vou jogar isso pra segunda parte. Depois que eles ouvem isso sobre esse comércio e tudo mais que acontece por ali, e eles entendem que esse comércio é uma coisa assim de rico, que teria muita coisa ali que muita gente não poderia pagar por aquilo. Então as crianças, a Emma e o Norman, eles fogem dali, eles conseguem fugir dali, eles pegam e correm disparada, só que eles esquecem o coelhinho embaixo do caminhão, o coelhinho da menininha que tinha sido levada da casa, que eles iam levar para ela. Então, com isso tudo ali, eles voltam para casa, só que eles ficam meio assustados assim, né? Meio não, totalmente assustados, né? E eles descobrem a verdade por trás disso tudo que tá rolando ali. E eles começam a bolar um plano para tentarem fugir desse lugar, desse orfanato. Então daí pra frente que começa a história em si do anime. Como eu já havia falado aí, minhas expectativas pro anime estavam altíssimas, porque eu já acompanhava o mangá, né? E eu vou te falar que o anime ele tem um suspense foda. O suspense que o anime passa pra você em a cada episódio, essa direção do anime é sensacional, cara. Eu não via como eles poderiam fazer isso, mas é bem amarradinho, cara. Eu curti muito. Cara, eu lembro que tinha a parte do anime que tinha a parte assim, mais pesada no suspense.
sem sacanagem. Eu prendi a respiração junto com os personagens, porque eu ficava naquela... E aí? O que vai acontecer? Não, e aí? Também ficava naquela tensão foda, tá ligado? E com isso tudo vem a trilha sonora em cima, né, cara? Porque fica aquela tensão em cima dos personagens, você fica apreensivo. A trilha sonora, cara, ela é maravilhosa e pontual. Ela pega ali no ponto que é pra pegar e ela continua, tipo, levantando, dando um sentimento junto, ela de imersão, né? Junto com o personagem. A trilha te joga naquele clima, né? Sim, a animação também ela é sempre bem bonita, né? A gente já vai falando aqui já dos pontos do anime já no começo, sobre trilha sonora, direção do anime, animação. Por mais que não tenha luta nessa primeira parte, nessa primeira temporada, a animação ela é bem bonita e fluida, né? Mesmo não tendo esse tipo de ação, ela continua mantendo aquela fluidez nas cenas. Por mais as crianças correndo, a aparência das crianças. A cena das crianças correndo na floresta é lindo, cara, porque o cenário é bem feito, a animação do movimento das crianças também é bem feita, viu, One Punch Man? Vê se aprende... JC, vê se aprende a fazer decentemente com Neverland, tá? Um anime que nem é de porradaria, tem uma animação mais fluida do que a de One Punch Man. Pra você ver. Como a gente tinha falado também no início aí, o anime tem 12 episódios, que ele é pra contar o primeiro arco do mangá, né? E o pior é que 12 episódios pra esse anime ficou um tamanho enxuto, não ficou enrolado e também não ficou corrido. Ficou um tamanho que, deu pra contar tudo ali. Ficou uma duração boa, cara. Eu achei assim, particularmente, que umas partes ali que eles deram uma corridinha assim, porque a adaptação do mangá ali pra ali faltaram algumas coisinhas, só que ela não foi muita coisa assim que faltou. Tem alguns errinhos que eu vou falar na segunda parte do que eu achei dos spoilers, que, tipo assim, eu achei ridículo. Eles deram muito mole, mas é sensacional o anime. Mas foi muito bem adaptado, cara. Foi muito bem adaptado, né? Eu não cheguei a ver o mangá, então não posso... Então não tem como eu dizer se foi tão fiel assim. Pelo que eu vi algumas pessoas falando na internet... O anime, eu vi gente falando que o anime foi bem fiel ao mangá, então... Só que eu vou... Depois, eu não quando eu pontuar, você vai entender. Eu acho que você vai concordar comigo. Mas a gente pode concordar também que as cenas são lindíssimas, né, cara? Aquela cena da Emma correndo com a criança no pôr do sol, naquela parte ela vindo assim na perto da árvore, que ela vai falar com o Norman e com o Ray. É linda aquela cena, cara. A direção do anime em si, cara, é digna de alguns filmes, né? Porque, tem muita coisa foda. Só pra você ver, tem cena do anime, até os ouvintes que vão procurar esse anime pra ver. Cara, tem direito a plano sequência, velho. Tem uma cena lá pra frente que... Eu não lembro se é o Norman ou a Emma, que ele tá andando nos corredores e a câmera vai seguindo ele em plano sequência pelo lugar. Ah, sim, tô ligado. Cara, é foda, cara. E pra falar um pouquinho mais aí, além dos 3 personagens principais, temos mais 3, né? Que é a Mama, a Isabela, né? A Isabela. E tem mais 2 personagens que da metade do anime pra frente se tornam mais fixos também. Pro enredo, que lá pra frente vocês descobrem que eles são super importantes. É o Dom e a Gilda. E a Gilda, eu falo Gilda. Eles também lá pra frente eles são bem importantes. E você descobre o plot inicial da história no primeiro episódio e você vai ficando preso. Assim que você descobre isso, você vai ficando preso naquilo, você quer ver cada episódio para saber o que vai acontecer, você fica tentando descobrir como que eles vão conseguir sair daquelas situações, e é aí que a gente entra nos spoilers. Eba! Daqui pra frente vai rolar algum sinal que você vai saber que vai ter spoilers, então vai tocar a sirene do Chernobyl aí? A gente já vai falar
que daqui pra frente agora a gente vai explicar o anime com spoilers. Então, se você não quer ouvir spoilers, para de ouvir aqui, mas deixa aí seu favorito aí no iTunes aí, dá lá 5 estrelinhas pra gente, compartilha pros amiguinhos aí. Você faz o seguinte, aí você pausa aqui, vê o anime, depois que você terminar de ver o anime, você volta pra essa parte. Isso, faz isso. Então, a gente vai falar do plot inicial já. Vamos começar com o plot inicial para poder estourar a cabeça da galera. Então manda bala. O plot inicial, você descobre na história que as crianças elas são criadas como gado para serem devoradas. Devoradas por quem? Por quem? Demons. Isso. São demônios. Isso mesmo, você descobre lá naquela partezinha do caminhão lá que quem tá conversando, quando a Emma olha assim, são demônios, cara. E quando ela olha dentro do caminhão, ela vê a Connie morta com uma flor enfiada no peito dela. Uma flor vermelha. Cara, isso é... Que é aí que ela fica com aquela cara de eita merda. Cara, no mangá, quando eu li o mangá a primeira vez, eu falei, caralho, cara, como que eles vão fazer isso no anime? Foi minha reação também, velho. Sério, eu falei, como Essa que foi eles minha vão reação. fazer isso no anime, cara? Não tem como eles... E fizeram. Matar uma criança no anime, cara. E, tipo, fizeram excelente a cena. Então, você também que tá ouvindo aí, que for ver o anime, vai ficar meio que horrorizado com a cena. Não, quem tá ouvindo daqui, ou não se importa com spoiler, ou já viu o anime, então se a pessoa já viu essa cena, provavelmente ela também teve a mesma reação das crianças, tipo, caralho. Não, sim. É mais ou menos assim. E, pô, dessa parte pra frente, você fica pensando, pô, eles vão tentar fugir dali, mesmo eles sendo brilhantes no que eles fazem, no que eles pensam, preso ali, você fica imaginando, né, cara? Porra, como que eles vão sair daqui? E aí já começa a rolar ali o plano deles, do Norman e da Emma, só que aí entra o próximo personagem, que é o Ray. Que aí eles vão e contam para o Ray o que tá rolando, o que tá acontecendo, e ele se junta àquela dupla ali, eles se tornam um trio para bolarem planos para tentarem sair dali, né? Sim, e é engraçado que na hora que eles vão contar o plano pro Ray, ele acredita de começo. A Emma até acha estranho, mas você acreditou assim tão fácil? Aí até o Ray fala, é claro, porque o Norman não inventaria uma história maluca dessa. Se fosse você, Emma, eu até ia duvidar, mas o Norman falando, eu confio. E ele fala que ele já havia desconfiado há algum tempo isso porque as crianças que vão embora não mandam cartas, elas não dão notícias, não falam nada, né? Porque eles ali todos se consideram como família, né? Que eles são irmãos mesmo. Eles não são irmãos de sangue, mas eles são criados como... irmãos, né? Sim. E no caso, esses três são os mais velhos, sendo que a Emma é a mais velha, esses três têm 11 anos e eles descobrem, enquanto eles estão planejando, que até os 12 anos as crianças são mandadas para fora. Não precisa chegar a ter 12, mas algumas são mandadas com 6, com 8, 5 anos... Mas sempre antes dos 12. Porque depende daqueles testezinhos que eles fazem, né? Que eles têm tipo uns testes que eles fazem lá por escrita. Eles têm uma rotina de 6 da manhã eles acordam para tomar café, eles fazem ali a rotina de testes de QI, aí depois tem as tarefas domésticas, né? De lavar roupa, de arrumar a casa e o resto da tarde é brincando de pega-pega, que é a brincadeira preferida das crianças ali. E daí pra frente, eles vão meio que mudando um pouco o semblante deles e a rotina, né? Porque os três, eles começam a meio que se distanciar dos outros, mas eles têm aquilo em cabeça, né? O Norman, ele quer fugir, a Emma também quer fugir, só que ela quer levar todo mundo junto, e o Ray, ele acha que tem que fugir, mas que não tem que levar todo mundo junto, que eles poderiam ir só os três ou pegarem os mais velhos, um pouco mais fortes e tentarem escapar dali, né? Porque é aí que já começa a desenvolver a história pra frente, que vai começar a se amarrar para dar no plot final, mas ela já começa daí. Pro Ray é mais fácil fugir esses três, mais o Dom e a Guilda, porque são os 5 mais velhos e tem uma condição
e teriam mais condições de se virar, né? Porque eles não sabem como é que é o mundo lá fora, eles não sabem se tem mais gente lá fora, como eles viram que tem os demônios que comercializam carne humana, então tem uma sociedade de demônios, então se levar muita criança pequena vai ficar complicado para eles sobreviver, as crianças não vão ter físico para correr, para fugir, lutar, vai ser muito mais complicado com um monte de criança pequena, né? Por isso que ele sugere que estejam só os 3 ou talvez os 5 para ir embora. Aí eles já começam a meio que dar um mole ali, eles continuam brincando e tudo mais, só que a Emma ela ainda fica com essa coisa em mente, que ela tem que fugir com todo mundo. Então ela começa a fazer brincadeiras com as crianças ali para poder fazer mais a parte física das crianças se desenvolverem, né? Sim. Só que eles não percebem que a Mama, no caso lá a Isabela, ela começa a perceber, só que eles não entendem como, se é porque eles mudaram meio que o semblante deles depois que a menina foi embora, alguma coisa assim que eles descobriram. E aí que entra mais um personagem aí que dura alguns 3 episódios aí, 4 episódios. Não, dura mais. Uns 5. Uns 5 episódios que entra mais ou menos mais uma ajudante da Mama lá dentro do orfanato, né? Que é a Crone, que é outra... Isso, a irmã Crone. Que é a irmã Crone, que é outra pessoa, que ela vai servir como babá deles, ela vai tomar conta deles. Que é a partir desse ponto também que já dá outro dificulta plot. Já. Dificulta muito pra eles, porque eles têm que pensar muito mais, né? No que eles podem fazer pra tentar escapar dali. Primeiro que já complica porque eles nunca tinham visto um adulto além da Mama. Então eles vê mais um adulto e já acham estranho. Aí quando eles olham, porra, agora tem mais um adulto pra gente driblar. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Isso que eu gosto do anime, que é aquele mind game, tá ligado? Sim. Você também fica você fica esperando o que os personagens vão fazer e também fica tentando bolar alguma coisa. Pô, o que eu faria nessa situação? O que dá pra tentar desenrolar? Não, e sem contar que tem a briga interna dos 3, né? Porque os dois, a Emma e o Ray, confiam no Norman. O Norman não confia no Ray, mas confia na Emma. E o Ray, ele não confia em nenhum dos dois. Eles ficam nesse jogo interno ali, né? Deles pra poder... Eles ficam brigando entre si, né? Pra poder se entenderem. Então, uma coisa que a gente não chegou a falar é comentar um pouquinho dos personagens, né? A gente não chegou a falar que, por exemplo, a Emma, ela é... Por que ela tá querendo levar todas as outras crianças? Porque ela como ela é a mais velha, é aquela irmãzona, né? Que ela é todo mundo. Ela é a legalzona, né? Ela é a mais família, Ela é legalzona, bondosa. Ela também é a mais forte. Ela é a mais forte deles, tanto fisicamente como resistência. Ela não é tão inteligente quanto eles, só que ela é esperta pra desenrolar ali na hora, entendeu? O Ray, ele já é aquele cara mais fechadão, né? Ele é Sim. Ele é aquele na dele, ele é aquele cara que ele pensa muito antes de fazer as coisas. Só que, mas o negócio do Ray é que, tipo assim, ele é bem calculista, ele pensa bastante, mas na hora H, se os planos dele der algum erro ali, ele descaralha e usa a medida mais esperada que ele tiver. Né? Ele deixa muita emoção tomar conta dele, né? Na hora da aperta ali, ele tá nem ele, toca foda-se. E o Norman, cara, o Norman é o mais foda, né? O Norman é aquele... O Norman é o mais foda. É o estrategista, o cara cabeça, é o cara que ele pensa em todos os pontos, ele pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado. Ele tenta sempre pensar 2 passos à frente para desenrolar. E nas próprias palavras da Emma, quando o Ray pergunta por que o Norman consegue ainda ganhar dela no pega-pega, aí o Ray ainda pergunta, o que o Norman tem que você não tem? E a própria Emma diz que ele tem capacidade de planejamento, frieza, inteligência avassaladora. Ou seja, ele é muito racional. Sim. Ao extremo. Ele não deixa
as emoções e o que tiver, o mundo caindo na cabeça dele, não deixa isso abalar os planos dele. E lembrando que são todas crianças. Ali, Sim, o são crianças de anime 11 anos. são crianças de 11 anos, tem crianças de 5 anos, tem crianças de colo, nenéns, Sim. bebês. Ali. Mas uma coisa que eu não falei, que o ponto fraco do Norman, mesmo ele sendo esse estrategista foda, o ponto fraco dele é a Emma. Porque ele ama a Emma. Tipo assim, se ele tem um plano, pô, o ideal é a gente fugir só nós 3. Mas pela Emma, ele arrisca o plano pra levar todo mundo. Então o ponto fraco dele é a Emma, porque ele vai fazer qualquer coisa pra ver a Emma de boa. Esse é o ponto fraco dele. O ponto fraco da Emma essa ligação com as outras crianças, e o do Ray é esse ponto fraco de, na hora H, ele descaralha e usa a medida mais esperada. Porque ali na frente você descobre mais pra frente um pouco que a Emma, ela cuidava do Norman, né? E o Norman cuidava da Emma. Eles eram... Sim. O Ray tava ali por porque ele era o caladão, sempre foi o caladão. Que ele também tem um plot twist que quando você descobre isso, sua mente explode no anime. Velho. No último episódio, quando eu vi isso, eu falei assim, caralho! Esse é o anime que do nada você vai parar e falar caralho. Cara, assim. se as pessoas pensavam que Death Note tinha muito plot twist, esquece Death Note, vê The Promised Neverlands, que você vai mudar totalmente seu conceito por plot twist. Sério, tem vários, um atrás do outro dentro desse anime, cara. A sua cabeça fica explodindo assim, você, caraca, como que podia ser isso? Porque o anime ele vai te encaminhando pra uma parada que te faz esquecer de tudo que tá em volta e só foca no problema, né? Que é as crianças fugirem dali. Sim. Uhum. Tanto que uma coisa que, se você ver o anime inteiro, você vai perceber que o primeiro episódio te dá spoiler do que acontece. Não sei se você reparou nessa parada. Sim. A parte ali da Emma pulando. Sim, já te dá um spoilerzinho. Te dá um spoiler na cara. Você só percebe depois que você assiste o anime inteiro e você revê o primeiro episódio. Você vai assim, entendi. Porque indo mais pra aquela parte que a gente tava falando, que quando entra a irmã Crone, ela fica perseguindo as crianças, né, e tentando entender. Porque a mama já sabe quem foi o que eles estão tramando pra fugir. Ela descobre de uma certa forma que eles vão fugir e ela põe a Crone pra ficar tomando conta das crianças. Só que aí tem uma virada nesse lance aí que a Crone, ela tenta tomar o lugar da mama. Ela tenta fazer de tudo pra tomar o lugar da mama e ela vai meio que tentar controlar as crianças pra poder ela tomar o lugar da mama, né? E aí que vem o plot twist. Eu acho que um dos que mais me deixou surpreso, porque no mangá ele é um plot assim bem arrastado. Ele é bem arrastadinho no mangá, que custa um pouquinho você descobrir, mas no anime, cara, é pá! Na cara, do nada, pô! Que é que você descobre que eles estão tramando pra fugir pelo muro que tem em volta daquele orfanato ali, e eles colocam meio que umas cordas que eles fazem de pano, né? De lençóis, essas coisas assim. Que aí quando entra a próxima galera, que é o Dom e a Guilda, que eles começam a fazer parte desse grupo para poder fugir, que os principais contam para eles o que tá rolando Só ali. Que eles dão uma maquiada, eles falam que é tráfico humano, eles não chegam a falar que são demônios e nem falam que viram a Connie morta. Só que aí você entende que o Dom, você já percebe ali que o Dom é o forte. O Dom é tipo o tanker da parada. Ele é ele é aquela criança raçuda, aquela criança forte, que age por impulso, que age totalmente impulsivo. Explosivamente. Ele é tipo o ponta de lança da galera ali. E a Guilda... Ele é o boi de piranha. E a Guilda é aquela criança medrosa, é aquela criança na dela, quieta, tímida, só que ela é muito fria, né? Ela consegue... Sim. agir muito bem
sobre pressão, ela consegue pensar e ela não... pelas pessoas olharem para ela e ver que ela é uma criança frágil, por ela sempre estar quietinha, alguém fala alguma coisa que ela já meio que chorar, assim, coisa, ela consegue ver a situação e agir em cima daquilo, né? Isso é. Mas antes, e também antes deles falarem o lance das cordas, porque eles fizeram as cordas e esconderam numa árvore perto do muro, que é da onde eles iam fugir. Só que antes do Norman contar pra eles onde que ficam as cordas, o Norman ainda não confia totalmente nele, porque ele suspeita que tem um traidor entre as crianças. Sim. Que conta as coisas ali pra mama, né? Aí que você vê o foda que o Norman é. O Norman, ele não acredita em ninguém a não ser na Emma. Só que ele acredita na Emma desconfiando. Não que ela... Não, na Emma ele confia de boa. Não, mas é a única que ele confia de boa. Mas o que ele confia na Emma? Ele confia que ela vai levar o plano adiante. Ele não confia que ela vai se segurar em contar o plano todo para os outros. Porque tem umas horas... Sim. Porque tem umas horas ali que você vê que parece que a Emma vai explodir. Que ela não tá aguentando mais e ela tem que fazer aquilo, entendeu? Eu tô ligado. Aí eles vão indo pra isso, aí tem o lance lá da casinha que eles começam a investigar, a mama vai descobrindo. Só que aí vem o próximo plot da história, nessa pegada toda. Você quer falar ele? Quem é a criança traidora? Fale pros nossos ouvintes. Então, o Norman fala com o Ray, que ele escondeu, ele fez mais 2 cordas, e conta pro Ray que ele vai, vou falar pro Dom e pra Guilda que eu fiz 2 cordas e eu escondi, beleza. Aí ele fala pro Ray, eu vou contar pra Guilda que a corda tá debaixo da cama, e pra Guilda, pro Dom eu vou falar que tá debaixo da cama, e pra Guilda que tá no teto do banheiro. Então, a corda que sumir, a gente sabe quem é o traidor. Beleza. Depois de um tempo, a mama recebe um bilhetinho debaixo da cama ali e tá dizendo, a corda tá debaixo da cama. Aí jogam debaixo da porta do escritório dela, né? Nem mostra quem jogou não, só mostra a parte do bilhetinho chegando. Aí você pensa, beleza. É o Dom que é o traidor. Aí vai o Norman com o Ray. Eles vão olhar no banheiro pra ver se a corda tá lá. E ela tá lá. E depois eles vão olhar debaixo da cama pra ver se a corda tava e não tá. Aí que o Ray fala, então o traidor é o Dom, né? Aí que o Norman fala, não, o traidor é você. Porque eu falei com você que eu ia contar pros dois isso. Só que, na verdade, eu falei pro Dom que a corda estava no refeitório e pra Guilda que estava na biblioteca. Aí que ele descobre que o Ray é o traidor. Sim, aí que vem o plot twist, sua cabeça estoura, que é a criança ali, um dos principais que tá com eles, sabe do plano todo, sabe de tudo que tá acontecendo, que tava contando pra mama. Ou seja, ele não fez uma armadilha para 2 pessoas, ele fez para 3. Porque ele começou a desconfiar do Ray no dia que a irmã Crone entrou na casa também. Sim, porque a irmã Crone também, ela começa a tentar chantagear as crianças, né, pra poder meio que passar pro lado dela, pra tentar descobrir algumas coisas ali, porque ela quer prova que eles estão tentando fugir pra poder tentar incriminar a Isabela, né, pra que ela não é capaz de tomar conta de todo mundo, porque as crianças descobriram, pra ela tomar o lugar dela ali naquele orfanato, que no caso não é um orfanato. Porque a fazenda ali é a mais top, né? Aqui tem os produtos de melhor qualidade, a Isabela foi a mais nova a se tornar mama, então a Isabela tem toda uma fama ali entre os adultos de ser a mais foda. E a Isabela conta pra Crone que as crianças descobriram, só que ela não chega a contar muitos detalhes, e aí a Crone já fala, então a gente tem que isolar as crianças, tem que falar pros adultos. Aí a Isabela fala, não, você não vai falar nada, relaxa. Aí a Crone fala, pai, mas você não vai fazer nada? Não, relaxa, eu vou cuidar das crianças do meu jeito, vai ficar tudo ok, não vai dar em nada. Aí que a Crone pensa, a Isabela toda certinha, vai encobrir o erro dela. Isso daí pode ser minha chance, hein? De mostrar pro pessoal que
ela não é isso tudo e que eu posso incriminar ela, é só eu descobrir quem foram as crianças, ter as minhas provas e dedurar ela e eu me torno mama no lugar dela nessa fazenda aqui. E esse que é o plano da Crone, se aproximar das crianças para tentar descobrir quem descobriu o segredo e o que as crianças sabem para ela usar como prova. E nessa pegada toda aí que você vai acompanhando, a gente descobre que eles têm um rastreador na orelha, né? E todas as informações que o Ray passa pra Mama, ele pede algo em troca pra ele poder meio que se divertir, só que não é. Ele descobre que ele tá fazendo... a gente descobre que ele tá pegando essas coisas pra tirar peças pra fazer um dispositivo, que é tipo um taser, pra poder inibir o rastreador, né? Sim, sim. Porque... Tanto que quando o Ray conta pros dois que ele já fez alguns testes para tentar desativar o rastreador, aí a Emma vira e fala, tá, mas esses testes aí não fez as crianças serem levadas mais cedo do que o previsto não, né? Aí já fica aquele clima de, eita, já começou a dar uma treta entre o grupinho ali. Porque o Ray sabe do rolê todo desde quando ele tinha, acho que 5 ou 6 anos, né? O Ray já é espião da Mama já tem 6 anos. Então ele já sabe de bastante coisa. Ele sabe da porra toda. Aí que a Emma, enquanto fala com o Ray, até esmagando a mão dele, fala, tá, tudo bem, você fez isso tudo aí pra ajudar a gente, eu agradeço. Mas nunca mais faça algo do tipo. Ou seja, nunca mais faça nada que pode fazer alguém ser levado antes do tempo. E você vê pela expressão da Emma que ela tá muito puta e você fica com cagado. Você fala, eita, agora ela tá falando sério mesmo. Porque você não vê a Emma falando com aquela cara, mano. E daí pra frente que rola também o lance lá que a Crone tenta incriminar a Isabela, né? Só que aí a Isabela faz um plano lá pra poder tirar ela da fazenda lá, do orfanato. O Dom e a Gilda, eles investigaram lá o quarto da Mama, da Isabela. Eles descobrem que ela tem um como se comunicar com o pessoal lá de fora, que quem tá lá do outro lado. Descobrem que não é só aquele lugar ali, que é uma fazenda, tem mais fazendas. E também, né, nesse quarto, eles veem o brinquedo de todas as crianças que já foram levadas, e eles veem o coelhinho da Connie. Aí fala, mas como assim? O coelho da Connie tá aqui, mas quando o Norman e a Emma voltaram, eles voltaram sem coelho? Como que esse coelho tá aqui? Aí que eles questionam os três pra contar a verdade, porque eles veem que estão escondendo as coisas deles, né? Sim, e tipo, com isso tudo, cara, você vê muito bem que os episódios, eles, mesmo alguns sendo um pouco mais arrastadinhos, vocês percebem assim, todo mundo que tá acompanhando o anime vê que é tudo bem amarrado pra levar pro plot final, né? Porque ele vai construindo a história com ênfase em algumas coisas, com vários plot twists, só que ele não tem, tipo assim, um pico de ápice, porque o pico do ápice é o episódio final, que eu acho que a gente não deve contar Não. Pra galera. A gente pode... Creio que a gente já falou muito já. Se você quiser falar mais alguma coisa... Eu só tenho mais uma coisa que eu gostei muito do anime, uma cena que é no episódio 4, em que a Isabela e a Crone estão conversando. A Isabela diz que pra Crone que a Isabela já percebe que a Crone tá fazendo as coisas pra incriminar a Isabela. Aí a Crone fala, não. A Isabela vira pra ela e fala, olha, você não tem outra escolha a não ser o meu peão. Você pode gargalhar à vontade, você pode fazer o que for, você não tem outra escolha. Enquanto ela tá falando isso, a Isabela... Sabe quando a Isabela vai falar com as crianças botando a mão assim no rosto, esbarrando o dedo na orelha pra ver se o rastreador tá ali? Aham. Então, ela fala, enquanto ela tá falando isso, ela faz a mesma coisa com a Crone, botando a mão no rosto sim e falando, você é uma garota esperta, é só você fazer o que eu mandar, que eu vou garantir que você se torne uma mama. E cara, ela vai falando isso com uma intimidação fodida, você vê pela cara da Crone
que ela bateu um intimidation tão ferrado que Tirou 20, que você né? também... tirou um vintão que você se sente intimidado nessa hora. Falei assim, eita porra. E essa cena eu achei muito, muito foda também. A cena pra mim mais marcante do anime inteiro são duas. Uma no final, só que é uma bem antes, um pouco, 2 episódios antes, que é quando eles vão tentar fazer o lance deles fugirem lá a primeira vez, que a Emma é pega pela Isabela e a Isabela faz aquilo que ela faz com a Emma. Uhum. Que eu também não vou contar, porque senão vou tirar um pouco da graça, mas o que ela faz leva a Emma a ser hospitalizada. Então, galera pode meio que deduzir aí o que acontece. E ali ela tirou outro 20, né? Porque a intimidação que ela usa ali não é só com a Emma, com o Ray e com o Norman. É com todos que estão ali, né? A Gilda e o Dom também, né? Ela usa Intimidation sinistro com todos. Intimidation global. Essa cena foi muito marcante. E outra cena pra mim que foi marcante é que quando conta em flashback a história da Isabela. Da Isabela. Sim, cara, essa cena é muito foda também. E nessa cena tem um plot twist, cara, que a minha cabeça aí explodiu de uma maneira que você... Não só a sua. Que você entende por que elas são chamadas de mamas. Não é porque elas estão ali naquele orfanato, naquela fazenda, servindo de mãe para as crianças que são supostamente adotadas. É porque as mais velhas com aptidão superiores, elas são levadas para um centro de treinamento para terem treinamento físico, psicológico, de combate... E elas são engravidadas para elas poderem gerar mais crianças também. E elas são levadas para esses campos de concentrações. E dali elas vão para os orfanatos. E é aí que tem o plot mais fudido do anime, que eu também não vou falar. Não vou falar. Não fala. Porque os ouvintes vão ver o anime, eu tenho certeza, e depois vão vir comentar embaixo, lá nos comentários do podcast, falando sobre o que eles acharam. Então eu acho que a gente já falou bastante coisa. Então nós vamos finalizando aqui sempre os nossos reviews e indicações de animes com as nossas notas e o porquê dessa nota. Eu já vou tomar a frente e falar que pra mim é 5 canecas de café para esse anime maravilhoso. Eu gostei muito. A direção do anime é sensacional. A trilha sonora, a adaptação que fizeram. O anime ele só tem um erro que eu acho que... Talvez você concorde comigo, que Cara, eu achei muito escroto. Não tem quando eles vão fugir pelo muro, que eles acham a passagem que o Norman descobre, que eu também... A gente não citou o que acontece com eles, né, antes disso. Então, fica mais um plot aí pra galera. Eles jogam aquelas faixas, aquelas cordinhas safadas de lençol, de um lado ao outro do muro pra descer de tirolesa. Cara, aquilo ali não aguenta ninguém, velho. Sério, eu achei aquilo ali muito caído. No mangá, se eu não me engano, são mesmo lençóis amarrados uns nos outros. Você vê aquelas cordas tipo do pica-pau, que o pica-pau fazia, amarrando um lençol no outro e tudo. E no anime, não sei por que raios eles fizeram aquelas tiras, parecem ataduras. Parece que eles foram cortando pedacinhos e pedacinhos do lençol em linha reta e foram fazendo coisa. Isso eu achei o único erro que eu encontrei no anime, foi esse. De resto, cara, sensacional. Eu adorei o anime, eu recomendo muito. E agora você pode dar a sua nota, porque eu já falei bastante. Cara, a minha nota, não querendo te copiar, mas também são 5 canecas de café. Não tem como não dar 5. Não tem como. Até transbordando. Não, eu vou mudar um pouquinho a minha nota. Você vai entender. A minha nota é uma garrafa inteira de café. Caraca, ó, já começou. O segundo review já tem uma garrafa de café. É o prêmio máximo, é o Oscar do Visceralcast. Exatamente, é uma garrafa inteira da minha garrafa de 1 litro de café. É a minha nota, porque
eu particularmente não achei nenhum defeito no anime. É o tipo de anime que eu gosto, que tem esses mind game. Me lembrou muito Death Note. Muita gente comparou com Death Note também. A primeira parte, né? Primeira parte do Death Note, porque a segunda parte do Death Note é ruim. A galera... Não, a gente tá falando da parte boa. Falando da parte boa. E que era aquela disputa do L e o Kira. Cara, não só pela comparação com o Death Note, eu não tava comparando, qual que é melhor, Death Note ou... Não, sim, eu entendi. De anime, de história, me lembrou muito e eu gosto dessa história que te prende e você também pensa, e aí, o que vai desenrolar? E te faz pensar também o que você faria no lugar daqueles personagens. Então não tem que dizer, é uma garrafa inteira de café. Então a gente recomenda muitíssimo esse anime pra vocês. E eu, cara, curti muito. Pra mim é um dos melhores animes que saiu esse ano de 2019 por enquanto. Pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor que saiu até o dia de hoje. É o melhor que eu vi até agora, desse ano. Eu tô acompanhando o Dororo, eu tenho que ver os outros episódios do Dororo pra ver qual que vai ser o desfecho final, porque é um anime também muito bom, um anime excelente, mas como nós estamos falando de Promised Neverland, é um anime que eu achei a adaptação excelente, recomendo. Podem ver e depois vir comentar, chamar lá nas redes sociais, falar pra gente, porque vocês vão gostar. Pode ver sem medo. Sem medo. Então você pode deixar o seu jabazinho aí já para finalizar esse podcast. Ok, Twitter e Instagram é @f_ozodrak. Tem um canal no YouTube, youtube.com/ozodrakjoga, que eu faço aí alguns vídeos de Magic Arena, algumas outras coisinhas também. E na Twitch, que é twitch.tv/ozodrak_, que de vez em quando eu faço live também de Arena ou de alguns outros jogos. E é isso aí. E vocês podem encontrar aí o Visceralcast aí nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Visceralcast. Se você não achar, é só colocar lá Cafeína Visceral, que aparece também. Porque os arrobas, eles meio que estão conflitando, mas estamos arrumando isso daí. Você pode também ouvir nosso podcast lá no Spotify ou no seu agregador favorito. Nós estamos no Spotify. É só jogar lá o nome Visceralcast que você acha. E mandem feedback, por favor. Nós estamos com um e-mail aí agora também. Podem mandar recadinhos. Se você mandar recado, vai ser lido aqui no começo do nosso podcast. cafeinavisceral@gmail.com. Só mandar lá que qualquer coisa, menos cobrança, não manda cobrança não, que boleto a gente já tem muito. Que já basta de cobrança que a gente já tem pra caralho. Não manda cobrança não, manda só feedbacks, recadinhos, cartinhas, o que você quiser mandar, menos boleto, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Mais alguma coisa aí que você queira falar, Ozodraxon? Não, é só isso tudo mesmo. Só isso tudo, então a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou! Falou!